que Deus ali separou, escolheu para poder apregoar o ano aceitável, apregoar as boas novas do Senhor. E amanhã tem culto, viu, amados? Venham. Creio que também amanhã vai ter uma bênção separada para nós também. Cantata, vai ter cantata amanhã, amados. Fiquei sabendo também que vai ter dança, não sei, amados. Fiquei sabendo aí. Venham, não esqueçam, viu? Traz amigos, um vizinho, um parente, traz, amados, que amanhã vai ser bênção. Amém? Fazer uma pequena oração para ensinar. Amém? Ó Deus de poder, Pai, ó Deus de glória, louvamos o Senhor, Deus, pela vida da tua serva. Essa mulher, Deus, que o Senhor separou, essa mulher, Pai, que o Senhor, Pai, escolheu, essa mulher, Deus, aonde ali, Deus, muitos ali, Pai, diziam, Pai, que não ia, muitos diziam ali, Pai, que não ia conseguir, né, Pai, desde ali, Pai, os médicos disseram ali, Pai, que ela não ia ir longe, que não ia, Pai, conseguir, e hoje está aqui, Pai, no altar do Senhor, Pai, apregoando as boas novas, está aí, Deus, ali, Pai, rasgando ali, Papai, ali onde ela vai, Deus, ali está rompendo, Papai, está ali, Deus, cada dia mais ali pregando tua palavra, muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram alcançadas através, Pai, da tua serva. Oh, Pai, que nesta noite não venha ser, Pai, diferente, que nesta noite só venha, Pai, trazer, Pai, algo dos céus, algo, Pai, sobrenatural, Pai, sobre a vida dela, porque eu sei, Pai, que tem algo ali, Deus, que vai ser ministrado nesta noite, que vai vir sobre nossas vidas e vai nos impactar, Pai, com a glória do Senhor. Pai, nesta noite, acampa aqui no altar do Senhor, Pai, anjos de guerra, faz uma redoma de fogo ao redor dela, usa ela para nesta noite, Pai, com muita autoridade, com ousadia, com fogo e unção, revela a ela, Pai, o sobrenatural de Deus, para que teu nome seja glorificado e exaltado, e que todo o inferno, que todos os demônios, que Satanás, que os homens, que todos eles nesta noite venham ser envergonhados, porque a glória do Senhor está aqui neste lugar. Usa ela para esta noite, para que teu nome seja glorificado e exaltado, com viva vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, Senhor, jovens fortes. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia assim que eu estou muito feliz, né? Eu comecei esse ano de 2015. O primeiro culto de jovens que teve foi eu que ministrei a palavra. E hoje é o último culto de jovens do ano, né? E o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui novamente. Então eu estou muito feliz, porque é um ciclo que está se fechando para começar um novo tempo nas nossas vidas e nessa mocidade. Amém? A gente tem muita gente que faltou hoje. Eu sei que muitos estão viajando, mas há uma porção do Senhor que Ele preparou para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 1. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse culto. Te louvamos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor fez e está fazendo, Pai, no nosso meio. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha realmente, como o Linker orou,
com uma porção sobrenatural sobre as nossas vidas nessa noite. Que os anjos do Senhor, ó Pai, estejam neste lugar. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos, anjos ministradores, ó Pai, anjos, ó Pai, que vêm com uma unção de libertação, anjos, ó Pai, designados pelo Senhor, um exército deles, ó Pai, para cumprir, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Traz sobre as nossas vidas, ó Pai, os desígnios, os sonhos, os projetos que o Senhor preparou para nós nesse culto. Revela-nos a Tua palavra e fala ao nosso coração. Que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja aberto, para que nós possamos receber, ó Deus, a Tua palavra e termos, Senhor, uma renovação, uma transformação, uma mudança completa, para que possamos alcançar o que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom, nesse ano de 2015, a gente falou um pouco sobre a separação do santo e do profano. Foi no primeiro culto do ano, a gente falou sobre a separação do santo e do profano. A gente falou o que significava esse número 15 diante do Senhor. E uma separação que o Senhor queria do povo de Deus. Que o povo se separasse, se santificasse, para que ele pudesse cumprir a vontade dele nas nossas vidas. E eu estava falando com o pessoal lá na célula, na nossa última célula, na nossa última reunião de célula desse ano, que se o Senhor deu uma palavra de ordem, de separação, de santidade, de consagração em 2015, provavelmente 2016 é um ano de juízo. É um tempo onde que vai ser estabelecido um juízo do Senhor, onde a justiça do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. É um tempo onde nós vamos começar a colher tudo aquilo que temos plantado. Tudo que nós plantamos nesse ano de 2015, nós vamos colher agora em 2014. O mundo, ele fala, aqui se faz, aqui se paga. E a palavra é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. E eu acho tão interessante essa palavra do Senhor. Ela vai falar, né, sobre a renovação da nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus. Eu vi que nesse ano de 2000 vai corromper a nossa mente. E aí a nossa alma começa a se levantar dentro de nós. E nós não conseguimos viver a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa. Eu assisti um vídeo, eu aconselho todo mundo a assistir. É uma palavra que vai falar sobre os heróis de os novos heróis. Acho que é um negócio assim. Os novos deuses. Chamam os novos deuses. Uma palavra que eu aconselho todo mundo a escutar. É um irmão que ele era viciado, né, em quadrinhos, revistas em quadrinhos, e ele se converteu ao Senhor, e ele lia muitos quadrinhos, e ele começou a viver num mundo de fantasia. Ele era um jovem deprimido e oprimido, porque ele olhava para ele e se sentia muito inferior àqueles super-heróis que ele tanto gostava e até mesmo idolatrava. E ele começa a falar algumas coisas sobre os novos deuses, sobre esse novo tempo que nós temos vivido. E ali a gente consegue ver um ataque do inimigo contra os jovens. Ele fala muito sobre Hollywood, sobre essa indústria, né, de filmes que tem poluído a mente das pessoas. Então começa falando sobre vários filmes. Eu acho isso interessante porque isso não aconteceu comigo. Eu acho que eu já até contei isso aqui. Eu assistia tanto um seriado na televisão que eu fiquei assim com aquele negócio na minha cabeça. Eu andava, eu pensava, aquele seriado ficava na minha cabeça. E eu custei a libertar a minha mente daquela poluição que eu fiquei assistindo tanto tempo. E eu vejo muitas pessoas falando, isso daí não tem nada a ver, esse filme não tem nada a ver, esse filme aí, ele é isso, esse filme ali, ele é aquilo. Mas a maioria desses filmes, eles mexem com o sobrenatural. A maioria desses filmes, eles têm um negócio de poder, um negócio de mágica, um negócio, sabe? De uma coisa assim, que começa a sobressair uns aos outros.
uns são melhores do que os outros, porque são poderosos, sei lá o quê. E esses filmes, eles trazem um ensinamento muito pesado. Muito pesado. E ele vem para corromper as coisas do Senhor. A gente tem visto aí tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? Esse vírus, esse Zika vírus, não é vírus não, é negócio do mosquito, né? Do Zika, sei lá. E tanta coisa assim, que está acontecendo, triste, dificuldades, tantas lutas espirituais, né? Que o povo está vivendo, na saúde, na área financeira, crise, não sei o que, não sei o que. E a mente das pessoas não consegue voltar para as coisas do Senhor. As pessoas ficam só voltadas para as coisas seculares. A mente delas fica presa. A mente delas fica oprimida. E eu fico reparando que esses filmes, eles começam a trazer coisas negativas para os jovens. Não só para os jovens, qualquer pessoa que assistir. Mas hoje a gente está falando para os jovens, fala agora. Né? E é tão real, gente, que Hollywood vem para trazer essa instrução para as pessoas, esse ensino através dos filmes. Isso é tão verdade que a gente tem falado que através de tudo isso que está acontecendo, essas doenças, enfermidades, muitos cristãos, né, muitos estudiosos da palavra do Senhor têm falado sobre a volta de Jesus que está próximo. E realmente nós, né, que conhecemos a palavra do Senhor, a gente pode ver que tem muitos sinais que estão se cumprindo. E realmente a volta do Senhor está próxima. E eu achei muito interessante que a maioria dos filmes que vão fazer muito sucesso em 2016, né, pelo que eles têm falado aí, eles vão falar sobre Apocalipse. Eu não sei quem é Apocalipse, não sei quem é Apocalipse. A maioria dos filmes que vai ser lançado em 2016, esses filmes de luta, não sei o que, acho que é X-Men, sei lá, não sei direito o nome, mas eu já esqueci tudo, graças a Deus. E a maioria deles, então 2016, 2017, 2018, os filmes que Hollywood programou aí para lançar, todos eles vão vir, até o título do filme tem essa palavra Apocalipse. Eles vêm para trazer um ensino. A maioria desses filmes bateu um recorde de pessoas que foram assistir. E eu acho interessante quantas pessoas cristãs ainda assistiram. Eu já falei que não tem nada a ver se assistir um filme, você fazer uma coisa assim, tá tudo bem, é você e o Senhor. Mas você tem que entender que o ensino visual, ele entra e impregna dentro de você. E aí, você, através daquilo que a sua mente está recebendo, e a sua alma está recebendo, será que você hoje pode dizer que você vive e faz as vontades de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, ou você está vivendo a sua própria vontade, a vontade da sua alma corrompida? Através de alguma coisa que você assistiu, através de alguma coisa que você aprendeu que desagradava o Senhor. E aí? E tem muito disso que tem acontecido, prendendo a nossa mente. Tem muita coisa que quer prender a nossa mente, prender o nosso pensamento. E a nossa mente, a nossa memória, ela guarda as coisas. A gente pode perceber que quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, ou às vezes a gente está conversando, dependendo daquilo que a pessoa fala com a gente lembra de uma cena de um filme que a gente assistiu, a gente lembra de uma boa piada que a gente ouviu, a gente lembra. Então, até onde esse ensino visual tem ficado impregnado dentro de nós? E nós não temos percebido. E aquilo até onde tem mudado ou influenciado os nossos pensamentos e a gente não tem percebido. Às vezes eu falo com algumas pessoas, aqui alguns discípulos, eu falo, não vai assistir esse filme. Mas por que eu não vou assistir esse filme? Não vai não, esse filme não é de Deus não. É um ensino de morte, né, que veio contra o povo nesses últimos tempos. É tanta coisa assim, um mata o outro, mas não tem problema, ele é do mal, ele tem que morrer. Totalmente contrário à palavra do Senhor, que manda a gente amar e amar e amar. E isso tem gerado coisas que você vê. Muitas pessoas sem paciência. Qualquer coisa a pessoa perde a paciência, ira, fica nervoso, fica nervosa. Isso tudo são ensinos. Ensinos. E fica impregnado sim. Tudo que você aprende, tudo que você vê. Quando a gente vai ministrar cura interior a algumas pessoas, a gente vai ministrar libertação. Muitas pessoas estão oprimidas, estão endemoniadas por causa de uma brecha, e essa brecha foi em filmes que as pessoas assistiram.
E eu não estou falando só de filme pornográfico. Eu estou falando de ensinamentos através de filmes. Até mesmo esses filmes que parecem que não tem nada a ver, uma comédia romântica. A pessoa está lá assistindo uma comédia romântica, que fala que não tem problema você ter um namorado, você dormir com seu namorado, com sua namorada. A pessoa fica lá assistindo aquele filme, aquele trem, aí a pessoa está em casa um dia sozinha, começa a bater uma carência e começa a sentir vontade de estar com seu namorado, com sua namorada de uma forma devida. Então a gente tem que tomar cuidado para que a nossa mente seja renovada somente pela palavra do Senhor e não pelo ensinamento do mundo. A gente tem que pensar, a gente tem que entender que nada acontece por acaso. Que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A gente tem que parar com isso, com esse pensamento de, mas assim, deixa eu te falar. Isso daqui é uma coisa histórica. Isso daqui é uma coisa assim, que está falando sobre a política. A gente tem que entender que somos seres espirituais. Não podemos olhar as coisas como carnais. Precisamos olhar as coisas como coisas espirituais, assim como nós somos espirituais. O mundo jaz no maligno. E pronto, acabou. Quem não está com o Senhor, quem não está andando nos caminhos do Senhor, a vontade do Senhor com certeza é este que está fazendo. Então a vontade de quem essa pessoa está fazendo? Ah, mas o que tem meu amigo? Meu amigo, ele não é evangélico, minha amiga não é evangélica. Aí quando senta com você, começa a falar palavrão, começa a falar mal do outro. Aí você, mas não, mas daí eu entendo. Mas aí um dia você está ali e começa a falar palavrão sem querer, de tanto que você ouviu. Começa uma má conversação ali. Ele vai corrompendo a sua vida, entrando em pecado desnecessariamente. Porque não tem vigilância. Então nós precisamos mudar isso daí. Então em 1 Coríntios, vamos lá, em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vai falar assim no versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Às vezes nós estamos aqui, dentro da igreja do Senhor, com a mente, muitas vezes corrompida, por tantas coisas, e não conseguimos viver espiritualmente. E aquilo que o Senhor tem para ser revelado a nós, não é. Nós precisamos arrancar as nossas máscaras, tirar tudo aquilo que nos prende. A gente sabe aquilo que contaminou a nossa vida. A gente sabe aquilo que vem na nossa mente de vez em quando. A gente sabe aquilo que tem começado a corromper ou tem corrompido as nossas emoções, os nossos sentimentos, a vontade de Deus para a nossa vida. A gente sabe. Porque o Espírito Santo, isso é lindo. Ele não deixa a gente enganado, ele sempre revela a nós aquilo que precisa ser revelado, aquilo que está oculto dentro de nós. Mas o Senhor tem tantas coisas para nos revelar. Um ensino tão maravilhoso, tão grande, tão profundo. E às vezes nós perdemos tanto tempo. Passou o ano de 2015, está praticamente no fim. Hoje é o último sábado do ano de 2015. Quantas palavras poderosas o Senhor ministrou nesse culto. Quantas ministrações. E tem gente que está aqui e está com a vida do mesmo jeito. Por quê? Onde está a maturidade espiritual que o Senhor quer que tenhamos? Onde está a transformação da nossa vida? Às vezes a gente pode ver, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Mas quando a gente olha para nós, para a nossa alma, para as nossas emoções, os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, nos pegando fazendo coisas que em 2014 a gente estava fazendo, em 2013 a gente fez, em 2012 a gente fez. O que está corrompendo? Qual o ensino ficou impregnado dentro de nós, que não agrada ao Senhor e tem influenciado a nossa vida, influenciado as nossas vontades, a nossa atitude? O
E aí a gente começa a ter ciúme, igual eu estou falando aqui, ciúme, contenda. E isso prende, porque o ensino verdadeiro, coisas maravilhosas que o Senhor tem para dar para nós, não chega até nós. Às vezes a gente fica tão bobo, a gente perde a oportunidade de amar o nosso irmão verdadeiramente, de cuidar da pessoa que está do nosso lado, de ser humilde, de dar um abraço, de viver como Cristo, de viver imitando a Cristo. A gente melhora na aparência, a gente melhora no nosso vocabulário, a gente melhora adquirindo mais conhecimento secular, mas a nossa alma muitas vezes continua doente. Não é assim que o Senhor quer que sejamos. Quer que sejamos diferentes. Eu não estou aqui para fazer uma palavra assim desmotivadora, né? Coisa assim para baixo. Não é isso que eu quero. Mas eu quero em 2016 que nós venhamos ser diferentes mesmo, unidos. Onde o amor de Cristo vai imperar na nossa vida. Onde a gente seja verdadeiro. Onde a gente deixa a inveja para trás. Os ciúmes para trás. A raiva para trás. A ira para trás. 1 Coríntios mesmo, no capítulo 2, no versículo 6, vai dizer assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Há um mistério oculto. Há um mistério oculto. O Senhor quer revelar a nós coisas maravilhosas, para que nós tenhamos uma vida de poder, uma vida com Cristo viver. E se a gente está perdendo tempo em 2016, a gente não vai alcançar esses mistérios, a gente não vai entender esses mistérios, a gente não vai receber essa revelação que o Senhor tem para nós, para viver uma vida diferente, uma vida de glória, uma vida de unção, uma vida de autoridade espiritual. Tantas pessoas têm perdido a sua autoridade espiritual, têm perdido a sua unção, por causa de coisas que têm entrado na sua mente. Essas pessoas não têm vivido a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E sim as suas próprias vontades. Precisamos renunciar às nossas vontades, para a gente poder viver uma nova vida, uma transformação de mente. Esse ano de 2016, nós vamos ser totalmente transformados, para receber o elemento sólido. Para ver e ouvir os mistérios que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Não seremos jovens vazios. Não vamos ser jovens que têm medo. Eu não quero ter medo. Eu tive muitos medos na minha vida. Muitos medos. Eu quero romper esses medos. Eu sei que o Senhor tem para libertação, cura na minha vida. Mas eu quero não só falar isso, eu quero testemunhar isso. A gente estava fazendo um trabalho com uma senhora, né? Que ela estava tendo alguns problemas específicos. E a gente começou a fazer algumas ministrações de cura interior na vida dela. Ela é professora, ela é funcionária pública, uma mulher muito inteligente, tem uma condição financeira muito boa. E a gente começou a fazer algumas ministrações com ela. E quanto lixo na mente.
Pessoa ser culta nas coisas seculares não quer dizer que ela tem uma mente renovada. A mente é renovada pela palavra de Deus. Uma mente diferente é renovada pela palavra de Deus. E hoje ela está ali sofrendo com muitos problemas. A gente começou a fazer algumas ministrações e eu creio que o Senhor vai libertar ela. Temos que ser ousados, né? Para continuar esse trabalho. O Senhor vai dar a direção. Mas a gente viu tanta coisa, ela não conseguiu se abrir, confessar tanta coisa, falar tanta coisa, estava presa dentro dela. E às vezes a gente fica tão guardando, né? O tempo vai passar. Ah, isso daí passa. Isso daí não tem problema não. As coisas não são assim. A gente tem que pôr para fora todo o lixo que foi colocado dentro de nós, que foi injetado na nossa mente. A gente tem que pôr para fora, começando a ler a palavra, a louvar o Senhor, ouvir canções espirituais, ouvir a voz do Espírito Santo, entrar em intimidade com Deus, deixar o sangue de Jesus nos lavar. O inimigo tem lançado tantas coisas, tanta vaidade. Sabe? Os costumes estão tão diferentes, corrompidos. Aquilo que a gente vê que era entre certo e errado, a gente olha assim e tem pessoas que ficam até confusas. É tanta coisa. A gente não pode deixar que as pressões do mundo venham sufocar o nosso ser espiritual, a nossa vida. Nós temos que ir contra tudo, todo esse lixo, toda a maré, tudo que tem se levantado contra a igreja do Senhor. A gente tem que ir contra, a gente tem que se posicionar. A gente não pode ficar ali inconstante, em cima do muro, na dúvida. Mas para isso a gente tem que ter uma mente de Cristo, onde a gente está alinhado com a palavra de Deus, onde a gente pega a palavra do Senhor, começa a soltar, a liberar, aonde que nada nesse mundo pode nos corromper a vontade do Senhor para a nossa vida. Filipenses 4:8. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,